Bom dia, nosso trabalho é sobre a poesia satírica. O grupo sou eu, Beatriz Loduca, João Loduca, Sofia, Olavo Neto, Ana Clara e Júlia Salles. Antes de eu falar sobre a poesia satírica, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o Barroco, que foi o período literário onde a poesia satírica foi mais utilizada. As principais características do Barroco, também chamado de seiscentismo, são o dualismo, a riqueza de detalhes e o exagero. Na literatura barroca, os textos refletem elementos rebuscados e quase sempre extravagantes. E para quem não sabe o que é dualismo, o barroco ele foi marcado por um conflito interno do homem entre diversos assuntos, como, por exemplo, o antropocentrismo com o teocentrismo, a razão e a fé, o corpo e a alma. Então, são esses pequenos conflitos que é o dualismo entre dois assuntos extremos, entre dois temas extremos. De modo geral, o barroco na literatura é marcado por características que evidenciam o jogo de palavras e de ideias. Além disso, é marcante o uso de figuras de linguagem, como metáfora, inversão, hipérbole, paradoxo e antítese. Outra figura de linguagem também que foi muito utilizada é o hipérbato, que é a inversão radical na ordem da frase. Há dois estilos que marcam o barroco literário, que é o cultismo e o conceptismo. Enquanto um valorizava a forma textual, o outro valorizava o conteúdo. O cultismo, ele significa jogo de palavras. É também chamado de gongorismo, pois foi inspirado nos poemas do poeta Luís de Gongora. Esse estilo utiliza descrição, termos cultos, linguagem rebuscada e ornamental para expressar as suas ideias. Além do uso de Além do uso desses termos, o cultismo valoriza os detalhes e a forma textual. É comum o uso de diversas figuras de linguagem também. Já o conceptismo significa jogo de palavras. Também é chamado de quevedismo, pois foi inspirado no poema do poeta espanhol Francisco de Quevedo. O conceptismo, ele utiliza a retórica aprimorada, bem como a imposição de conceitos, é notória, a qual se produz através da apresentação de diversas ideias. Sendo assim, o conceptismo é definido pelo uso de argumentos racionais, ou seja, o pensamento lógico, valorizando sempre o conteúdo textual. Então, o objetivo principal dos conceptistas era convencer o leitor por meio de diversos argumentos que eles colocavam em seus poemas. Além disso, no conceptismo, há duas importantes características, o silogismo e o sofisma. O silogismo, ele é baseado na dedução. Ele apresenta duas premissas que geram uma terceira proposição lógica. Já o sofisma, ele é baseado no argumento lógico. O sofisma, ele gera uma ilusão da verdade. Isso porque ele está associado a algo enganoso, que parece verdade, já que ele usa argumentos verdadeiros para passar aquela informação enganosa. Então, no geral, a diferença entre os dois é que os conceptistas buscavam aprender os temas por meio de investigação profunda. Já os cultistas, eles buscavam uma investigação mais imagética, sensorial, e é isso. Agora, a poesia satírica, só pode mudar o slide. A poesia satírica é um tipo de poesia lírica. O termo satírica vem de sátira, que é uma técnica utilizada na literatura para ridicularizar um determinado tema. Essa poesia, ela é normalmente com viés crítico, utilizada para a insatisfação da população. E, geralmente, ela é usada como intervenção política. Ela foi muito importante na época, pois era um meio dos poetas expressarem suas opiniões por meio de ironia e dualismos nas suas poesias. Um dos principais representantes da literatura satírica em língua portuguesa é Gregório de Matos, conhecido também como Boca do Inferno, apelido que foi lhe dado por sua característica que... Perdão, gente. Apelido que foi lhe dado por conta de sua atitude de subversão por meio das palavras. Em seus poemas, então, ele criticava toda a sociedade baiana. Então, para quem acha que os únicos a serem criticados era a elite ou só os governadores, as classes mais altas, o poeta prova o contrário, fazendo críticas em seus poemas ao clero também, aos comerciantes, aos negros, aos mulatos e muitos outros. Então, agora vamos ver um pouco desses poemas do Gregório de Matos. Juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da República em todos os membros e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama mais alta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs nesse socrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E no meio dessa loucura, usura. Notável desaventura de um povo nesse sandeu, que não sabe que perdeu.
negócio, ambição, usura. Quais são seus doces objetos? Pretos. Tem outros bens mais maciços, mestiços. Quais desses lhes são mais gratos? Mulatos. Doodemos insensatos, doodemo povo asnal, que estima por cabedal, pretos, mestiços, mulatos. Quem faz os círios mesquinhos? Meirinhos. Quem faz as farinhas tardas? Guardas. Quem os tem nos aposentos? Sargentos. Os círios lá vêm aos centos, e a terra fica escaimando, porque os vão atravessando, meirinhos, guardas, sargentos. E que justiça é esguarda, bastarda, é graça distribuída, vendida, que tem que a todos assusta, injusta. Vale-nos Deus o que custa, o que ao rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. Que vai pela cloresia, simonia, e pelos membros da igreja, inveja. Cuidei que mais se lhe punha, unha, sazonada e caramunha. Enfim, que na Santa Fé, o que mais se pratica é simonia, inveja e unha. E nos frades e manqueiras, freiras, em que ocupam os serões, sermões. Não se ocupam em disputas, putas. Com palavras dissolutas me concluo na verdade, que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. O açúcar já acabou, baixou, e o dinheiro se extinguiu, subiu. Logo já convalesceu, morreu. A Bahia aconteceu o que a um doente acontece, cai na cama e o mal cresce. Baixou, subiu, morreu. A Câmara não acode? Não pode, pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Quem haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence. No poema, como explícito no título, são elencados os achaques, ou seja, as falhas morais e imoralidades presentes na Bahia da época. Esse título, por si só, já traz a alma da poesia satírica de Gregório de Matos, a crítica. Na primeira e segunda estrofe são elencados, de maneira geral, o que falta na Bahia na visão de Gregório, como podemos ver no final dos versos, verdade, honra e vergonha. Na terceira e quarta estrofes é introduzido o aspecto econômico à crítica como um dos principais pontos que causaram o retrocesso da Bahia. Nas próximas duas estrofes, Gregório continua no tópico da economia, agora abrangendo os bens mais maciços da Bahia da época, a mão de obra escrava. Assim continua o poema, criticando em cada estrofe um grupo de pessoas ou uma instituição específica. Como podemos ver, na sétima e oitava estrofes, esse grupo é relacionado à segurança pública. Já na nona e décima estrofes, o enfoque é dado à justiça, dita como inexistente. Da 11ª à 14ª estrofes, a crítica é direcionada à igreja. Especificamente, a 11ª estrofe possui grande importância por sua relação com o contexto histórico, e este que, por sua vez, relaciona-se ao barroco. Na Contra-Reforma da Igreja Católica, o marco histórico do barroco, foi proibida a venda de indulgências, um tipo de simonia. Apesar disso, no primeiro verso dessa estrofe, é criticada a simonia realizada pelo clero, mostrando sua permanência depois da Contra-Reforma. Na 15ª estrofe, é muito marcado também o contexto histórico da época, pois Gregório escreve novamente sobre a economia da Bahia, especificamente sobre a decadência dessa economia, vinda da queda das exportações de açúcar nordestino no mercado mundial. Essa queda de exportações levou ao início do ciclo do ouro no Brasil, no final do século XVII. Por fim, na penúltima e na última estrofe do poema, a impotência do governo em relação aos problemas socioeconômicos da Bahia é criticada. Agora vou destacar algumas características da literatura barroca no poema. A primeira delas é o cultismo, que, como já dito, caracteriza-se pelo trabalho intenso com a linguagem. Nesse poema, o cultismo apresenta-se principalmente por meio de uma linguagem rebuscada, por hipérbato e também por meio de estruturas rítmicas. Um dos muitos exemplos de hipérbato no poema está na 14ª estrofe, nos versos, com palavras dissolutas me concluo na verdade. Já a linguagem rebuscada fica clara por meio de palavras como nécio e sandeu, e todo o poema segue a estrutura rítmica mostrada nas duas primeiras estrofes. A, B, C, C, D, D, C. Além disso, na literatura barroca aparecem também muitas figuras de linguagem, como a metáfora, que neste poema aparece na 16ª estrofe. Essa metáfora consiste na comparação implícita da decadência socioeconômica da Bahia com a progressão de uma doença. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estais estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vejo eu já, tu a mim abundante. A ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Deste, em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis que abelhudas simples aceitas do sagaz brichote.
Ó, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda, que fora de algodão teu capote. A cidade da Bahia, Gregório de Matos. O que podemos analisar neste poema? Algo que podemos ver claramente é que neste poema o eu lírico está lamentando uma situação. Mas sobre o que ele poderia estar lamentando? Acontece que naquela época estavam ocorrendo diversas complicações na Bahia. Uma delas seria a produção excessiva de açúcar, causando o preço da mercadoria cair. Além desta crise, também houve uma doença, hoje conhecida como peste bubônica ou peste negra, que foi uma pandemia que acometeu na Europa no século XIV, causando a morte de milhares de pessoas. A doença ocorria por via aérea. E essa doença acabou atingindo o Brasil em 1899 e a Bahia em 1904, matando muitos baianos. E outra análise que podemos apontar é que o lírico está fazendo uma crítica à exploração da Bahia por mercadores estrangeiros, que levou tanto o Estado quanto o próprio lírico para uma situação difícil, já que o nosso lírico, o Gregório de Matos, era um cidadão da Bahia. E essa situação levou a Bahia para um estado econômico de penúria. Agora, na primeira estrofe, podemos ver um bom referencial da lamentação comentada anteriormente, que é apresentada neste poema pelo Gregório de Matos, começando pela Triste Bahia, que mostra uma lamentação de tristeza, uma tristeza sobre a crise, a doença, a situação que a Bahia se encontrava neste período, o mercado de opressão e também a tristeza em relação ao lírico. Nesta estrofe, o lírico faz um jogo de comparação à situação dele e da Bahia, ao seu antigo e atual estado em que estão. O eu lírico mostra que houve uma grande mudança no antes e agora. Apresenta que antes, aos seus olhos, existia uma Bahia rica e agora é apenas pobre. E o próprio eu lírico já teve abundância material, se vê apenas em dívidas. E dívidas pode ser entendida na parte tu a mim empenhado. Na primeira estrofe é apresentado o quiasma no primeiro e segundo verso da estrofe. Na segunda estrofe, podemos analisar no a ti trocou-te, que tem dois sentidos. No sentido que houve um comércio diferente, mas também que ocorreu uma modificação, ou seja, que devido à mudança no comércio, as pessoas acabaram mudando. E a máquina mercante pode ser entendida como o naus do comércio e a barra como o porto. Em geral, a estrofe diz que tanto o homem quanto a cidade da Bahia acabam se rendendo aos navios estrangeiros, como, por exemplo, aos ingleses. Na terceira estrofe, brichote significa estrangeiro, principalmente o inglês, já que brichote é o aportuguesamento do bridge, que seria o inglês na língua inglesa. Então, fazendo uma crítica aos ingleses, que teriam tomado de conta a colonização cada vez mais desde a restauração de 1640, quando o Império Português se livra do jogo espanhol, mas viram vassalo do Império Britânico. Nesta estrofe é dito também que houve uma troca de riquezas por mercadorias de baixo valor, ou seja, enquanto os estrangeiros ficam com as riquezas ou boas mercadorias, os baianos ficam com as mercadorias de baixo valor. Na quarta estrofe, também a última, o eu lírico pede a Deus para que faça com que a Bahia um dia amanheça sem grandes conflitos e livre de todas essas situações. Nesta estrofe também encontramos uma prosopopeia, onde no último verso, que fora de algodão teu capote, tem como significado mostrar que quem vestia roupas de algodão eram os escravos, ou seja, que não existia nenhum sinal de luxo nesse material. Assim, ele deseja que o capote da cidade da Bahia seja de algodão, para que ela esqueça esses luxos, sedas, drogas inúteis, que ela aceita a simplória e abelhuda do sagaz bichote, também conhecido como estrangeiro. Neste momento, apresentarei referências das características barrocas neste poema. Podemos ver que neste poema está presente muitas figuras de linguagem, que é uma das características do barroca, como, por exemplo, a fortíssima presença de aliteração do fonema T, inclusive está em todos os versos, como na primeira estrofe. Também é muito marcante o som tri no soneto. Na terceira estrofe, apresente a antítese do simples contra o sagaz no quarto verso, e uma figura de linguagem importante que perpassa todo o poema é a presopopeia, ou personificação da cidade da Bahia. O eu lírico conversa com essa cidade como se fosse com outra pessoa, e temos como um exemplo a quarta estrofe, que coloca a cidade como se fosse capaz de utilizar um capote. É interessante acrescentar a
intertextualidade neste poema, que é muito presente no Barroco, onde percebemos que a cidade da Bahia, é uma emulação do soneto Formoso Tejo Meu de Rodrigues Lobo. Gregório de Matos teria feito isto para mostrar que ele era capaz de fazer como este grande poeta Rodrigues Lobo também fez. A estrutura rítmica do poema é ABABA, ABBA, ABABA. E, por fim, a relação do poema é a poesia satírica. O poema em si já é apresentado com a essência da poesia satírica, que seria uma técnica literária ou artística que ridiculariza algum tema, mas é principalmente na terceira e quarta estrofe que é nitidamente notada a presença das características satíricas, como o sarcasmo. Tristes sucessos, casos lastimosos, desgraças nunca vistas nem faladas, são, ó Bahia, vésperas choradas, de outros que estão por vir mais estranhosos. Sentimos-nos confusos e teimosos, pois não damos remédios já passados, nem prevemos tão poucos esperadas, como que estamos delas desejosos. Levou-vos o dinheiro a má fortuna, ficamos sem tostão, real nem branco, macutas, correão, novelos, molhos. Ninguém vê, ninguém fala e nem impugna. E é que quem o dinheiro nos arranca as mãos, a língua, os olhos. Nesse soneto de Gregório de Matos, o estilo satírico se mostra bem presente, porque ele utiliza da ironia para retratar a situação crítica e triste da Bahia na época, que vivia uma decadência econômica, política e social, e o autor se mostra revoltado e triste com essa situação. Na primeira estrofe, ele já começa com uma figura de linguagem, que é o paradoxo, em tristes sucessos, que são ideias contraditórias, que dão mais expressividade à tristeza vivida pelos baianos. E ele termina essa estrofe dizendo que a situação só tende a piorar, de outros que estão por vir mais estranhosos. Na segunda estrofe, ele continua com essa negatividade e a falta de esperança de uma melhora na situação vivida. E na terceira estrofe, ele diz que eles ficavam sem tostão, real nem branca, e essas coisas simbolizam o dinheiro que estava sendo levado dos baianos, que não faziam nada para mudar essa situação. Como diz o trecho da última estrofe, ninguém vê, ninguém fala, nem impõe. Nesse mesmo trecho, a gente consegue perceber outra figura de linguagem, que é a anáfora, que é a repetição dessa palavra, ninguém. Ninguém vê, ninguém fala. Na última estrofe, ele utiliza novamente uma figura de linguagem, que é a hipérbole, onde não é literalmente as mãos, a língua e os olhos que estão sendo arrancados, e sim os seus direitos. E essa repetição da figura de linguagens é outra característica barroca e do próprio Gregório de Matos. Bom, e agora, para finalizar, o último poema, o último soneto, chama Descreve o que era naquele tempo na Bahia. Ele é assim: a cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar só cozinha, e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos avergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, postos nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras dos mercados, todos os que não furtam muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Bom, esse poema, esse soneto, no formato 4-4-3-3, ou 2 quadras e 2 tercetos, faz uma crítica, um resumo sobre o que era aquela cidade da Bahia em um tom crítico. Já na primeira estrofe, o autor faz uma crítica aos governantes da Bahia, de modo geral, do Brasil, mas principalmente da Bahia, que querem comandar aqui, como ele diz, cabana e vinha, que faz uma alusão ao trabalho, à moradia e ao trabalho, e critica os governantes em geral. Tanto é que ele escreve no terceiro verso: não sabem governar só cozinha, que é uma alusão que não conseguem fazer nada, não, são incompetentes. Na segunda estrofe, Gregório passa a criticar o povo baiano, a população, que segundo ele tem uma mania exacerbada de cuidar da vida alheia das pessoas. Como ele disse, em cada porta um bom frequente olheiro, que a vida do vizinho da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, como se fosse a famosa fofoca, né? Cuidar da vida alheia das pessoas e tudo mais, essa crítica à massa baiana. Já na terceira estrofe, ele faz uma crítica à escravidão ao Brasil. Ele não é uma crítica progressista, mas sim falando mal sobre dos escravos, falando muito mulatos avergonhados, sobre os pés dos homens nobres, faz alusão a como os escravos eram trazidos naquela época ao Brasil, com navios negreiros,
e tudo mais. Então ele está criticando em cada estrofe uma parte que compõe a parte social, econômica, política da Bahia. E no último, ele faz na primeira estrofe uma crítica aos mercadantes que exploravam naquela época as pessoas que não tinham muitas condições de ser alfabetizado, fazendo contas erradas para poder ganhar mais dinheiro, explorando. E no final, na última estrofe, ele diz: e eis aqui a cidade da Bahia, fazendo um resumo de como era o cenário naquela época, um cenário, na visão dele, bem ruim. E, bom, esse é o nosso trabalho, espero que todos tenham gostado. Tenham um ótimo dia.